Olá, turma! Sejam bem-vindos ao seu mais novo canal de Física. Meu nome é Juliana e eu vou estar aqui com vocês nessa jornada de aprender Física dia após dia de maneira fácil, descomplicada e divertida. Para começar nossa aula, hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. Será passado aí os primeiros conceitos, a parte introdutória sobre corrente. Então, não deixe de se inscrever nesse canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos e vem comigo! Pegando essa parte introdutória de corrente, precisamos falar um pouquinho aí sobre a estrutura dos materiais, de uma forma um pouco mais superficial, mas para que vocês possam compreender os materiais que podem transportar corrente e os materiais que não conduzem corrente. Quando a gente fala dos tipos de materiais existentes na natureza, a gente pode falar de materiais que vão ser classificados de uma forma bem mais geralzona entre materiais que são bons condutores tanto de corrente elétrica quanto de calor e materiais que não são bons condutores de corrente elétrica e de calor. Se a gente pega para poder falar sobre a diferença desses materiais, a principal diferença está na nossa estrutura atômica. Esse átomo ele vai ser composto de um núcleo atômico, onde a gente vai ter os prótons e os nêutrons ali concentrados nesse núcleo, e girando em torno desse núcleo atômico, a gente vai ter os elétrons na eletrosfera. Acontece aí que certos materiais vão ter uma energia menor de ligação entre os elétrons na última camada, conhecida como camada de valência, com o núcleo atômico. E como essa ligação ela vai ter uma intensidade menor, esses elétrons estão mais livres para poder migrar no material como um todo. Então, a gente acaba chamando esses elétrons livres de mar de elétrons. A partir de então, a gente consegue caracterizar materiais que têm esses elétrons, esse mar de elétron, como materiais que são bons condutores, e os materiais onde que a gente tem os elétrons mais presos ao núcleo de materiais isolantes, não são bons condutores de corrente nem bons condutores de calor. Então bora ver como que isso vai funcionar dentro da nossa física? Quando a gente está falando então desses materiais, vou representar aqui um fio condutor. Ele vai ter esses elétrons aí da última camada, os elétrons da camada de valência, em um movimento desordenado, em que esses elétrons vão poder movimentar de um lado para o outro sem ter uma direção específica. Nesse caso, a gente caracteriza esse movimento ainda não como corrente, mas como um movimento aleatório desses elétrons. Então, vou até colocar aqui, ó, movimento desordenado. Não é corrente. Vou até frisar aqui pra gente, ó, não é corrente. Quando falamos desse movimento que a gente vai caracterizar como corrente, a gente está dizendo exatamente que esses elétrons agora eles vão receber um estímulo para que todos eles possam se movimentar numa mesma direção. Quando isso ocorre, esses elétrons aqui, eles podem passar a movimentar, por exemplo, olha, todo mundo para a direita. Esse movimento ordenado dos elétrons é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, movimento ordenado, caracterizamos aí como corrente elétrica. A grande questão aí dessa parte é o que é necessário para que esses elétrons possam se movimentar todo mundo numa mesma direção. Ou, esse movimento aí deixar de ser um movimento completamente aleatório e esse elétron, esse mar de elétrons passar a ter uma direção preferencial para poder movimentar. Esse estímulo, que a gente ainda não falou sobre, mas ele vai ser dado através do que a gente vai chamar de diferença de potencial. No primeiro momento agora, basta a gente saber que essa diferença de potencial, ela pode ser dada aí dentro do nosso circuito, por exemplo, através de uma bateria, através de uma pilha, através aí da tomada da nossa casa. Então, todas as vezes que a gente coloca um equipamento para poder funcionar, a gente está dando estímulo para que a corrente, para que esses elétrons fluam todos no mesmo sentido. E esse estímulo aí é conhecido como diferença de potencial,
que no popularzão aí também é chamado de tensão elétrica ou voltagem. Bom, para a gente conseguir visualizar isso melhor dentro de um circuito pequeno aí, eu vou fazer a representação aqui do que a gente vai chamar de... Vou colocar uma forma esquemática, para falar a verdade. Vou colocar aqui pra gente uma pilhazinha representando esse estímulo, essa diferença de potencial, conectado aí numa lâmpada. Para a gente visualizar melhor como que esses elétrons eles vão movimentar dentro do nosso circuito através desse estímulo que vai ser dado por uma DDP, eu vou colocar um desenho aqui pra gente, esquematizando uma pilha com os polos aqui positivo e negativo, e conectado nessa pilha eu vou colocar uma lâmpada. Para ficar aí um pouco mais real, eu vou colocar uma chave também sendo representada aqui, em que essa chave a gente vai poder fechar ou abrir, e quando a gente coloca que uma chave está sendo aberta ou fechada, nossa, minha lâmpada ficou, que essa chave está sendo aberta ou fechada, é quando a gente está falando que a gente está aí ligando o nosso circuito ou desligando ele, permitindo que esses elétrons fluam ou interrompendo essa passagem de elétrons. No caso aqui com a chave aberta, a gente consegue ver que esse fluxo de elétrons ele vai ser interrompido ali na chave, porque a gente não tem uma conexão, não tem um circuito fechado por onde todos esses elétrons possam fluir. Mas a partir do momento que a gente fecha essa chave, olha, vou fazer aqui de novo o esqueminha aqui embaixo. A partir do momento que a gente fecha essa chave, vê se vocês concordam comigo. Aqui a chave, agora fechada, vai ter justamente essa passagem de corrente elétrica e aí a nossa lâmpada irá acender. Quando a gente cria esse estímulo aí, tem uma direção em que esses elétrons irão movimentar formando a corrente elétrica. Como vocês provavelmente devem conhecer, os elétrons, né, eles tendem a se sentir repelidos por um outro polo negativo e se sentirem atraídos por um polo positivo. Quando a gente fecha o circuito, esses elétrons que estão presentes em todo o circuito, eles começam a movimentar na direção aí do polo negativo para o polo positivo. Tô até colocando aqui uma representação de alguns elétrons em pretinho. Então a gente tem essa movimentação dos elétrons do polo negativo para o polo positivo. Atenção nessa parte, porque muita gente acha que os elétrons, aí, na hora que formam a corrente, saem do polo negativo e se acumulam no polo positivo. Isso não acontece. Por quê? Se esses elétrons saíssem do polo negativo e se acumulassem ali no polo positivo, em um determinado momento, todos esses elétrons aí que compõem esse mar de elétrons, mesmo que sejam vários milhões, milhares aí, esse fluxo de elétrons ele iria ser interrompido, né? A nossa lâmpada em um determinado momento iria apagar. E isso não ocorre, a não ser que a pilha ali acabe a energia ou que a lâmpada por algum motivo estrague. Mas enquanto tiver esse fluxo de energia ali, os elétrons continuam movimentando do polo negativo para o positivo, e a gente continua tendo aí a nossa formação de corrente. Esse sentido que eu acabei de mostrar para vocês aí é um sentido que a gente chama de corrente real. A corrente real é de fato o sentido real da movimentação dos elétrons. Porém, na parte de eletricidade aí, a gente não adota esse sentido para corrente. A gente adota o que a gente vai chamar de corrente convencional. A corrente convencional, ela vai ter o sentido oposto. A gente vai sim saber que os elétrons estão se movimentando aí do polo negativo para o polo positivo, não ficando acumulado aí no polo positivo. Porém, a gente vai pensar que o sentido dessa corrente vai ser dado aí no sentido positivo para o sentido negativo, que é o que a gente vai chamar de corrente convencional. Então, o que a gente precisa gravar?
que a corrente real é a movimentação de fato dos elétrons, do polo negativo para o polo positivo, porém, a movimentação convencional dessa corrente, o sentido convencional dela, vai ser dado do polo positivo para o polo negativo. Se você está gostando desse conteúdo, se ele está te ajudando aí, não deixe de dar um like, hein, gente? Coloque nos comentários as dúvidas que vocês estão tendo, dicas aí das nossas próximas aulas, mas vamos interagir aí com o canal para que ele possa crescer, para que eu possa trazer mais conteúdos novos e para que você também possa aprender física de uma forma bem descomplicada. Falando aí do ponto de vista matemático, a definição de corrente, primeiramente aí, ó, a gente vai representar a corrente com a letra I. Embora a gente esteja falando aí do sentido convencional, que é o que a gente vai adotar, esse sentido não vai interferir no valor da corrente que a gente irá achar. A definição de corrente, ela vai passar aqui para a gente encontrar a quantidade de cargas que passa numa seção reta do nosso fio. Então, o que seria uma seção reta do fio, né? Vou até pegar aqui a caneta para simbolizar o fiozinho aí. Eu tenho um fio, né? Qualquer, acho que eu tenho até um fio aqui em cima do meu carregador, por exemplo. A gente consegue mensurar a quantidade de carga que está passando por essa seção reta a cada segundo. Essa quantidade de carga que passa através dessa seção reta a cada segundo é justamente o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Se eu olho aqui para esse esquemazinho que eu estou montando, a gente vai ter ali os nossos elétrons. Eu vou aqui representar uma seção reta. E essa areazinha por onde os elétrons estão passando é o que a gente vai chamar de seção reta, tá bom? Se vocês recordarem, cada elétron possui um valor de carga correspondente a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Lembrando aí que a carga do elétron é negativa. Nessa parte de corrente, a gente não precisa colocar o sinal negativo da carga do elétron, mas é necessário em várias questões a gente sim conhecer o valor dessa carga. Então, quando a gente adota aí o valor da corrente, ela vai ser dada pela essa quantidade de carga que vai atravessar a minha seção reta do fio durante um determinado tempo. Em termos de unidades, a corrente aí vai ser dada a quantidade de carga por coulomb dividido por segundos, que é a nossa unidade do sistema internacional. Coulomb por segundo vai dar a unidade para a gente de ampere. Em homenagem a André-Marie Ampère, que estudou vários fenômenos aí relacionados à corrente elétrica. Vamos fazer uma aplicação rapidinha e tranquila sobre corrente elétrica dentro de um exercício? Coloquei um exemplo aqui para a gente poder fazer. Nesse exemplo está escrito o seguinte: durante 2 segundos são transportados 0,5 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. Então, para a gente poder encontrar a quantidade de corrente que atravessa esse corpo em 2 segundos, nós vamos aplicar na equação de corrente elétrica. A equação de corrente elétrica, como nós vimos, ela é dada por I, que é igual à quantidade de carga que atravessa esse corpo condutor em um determinado tempo. A gente tem aí no nosso exercício, no nosso exemplo, que a quantidade de carga que atravessa esse corpo condutor é de 0,5 coulombs e o tempo que essa carga leva para poder atravessar esse condutor são de 2 segundos. Quando a gente efetua essa divisão, a gente vai ter que 0,5 dividido por 0,2 vão dar 0,25 coulombs por segundo, que a gente já aprendeu que é a unidade de ampere. Logo, a alternativa correta vai ser aí a letra C, que é 0,25 amperes. Se você gostou desse conteúdo aí, não deixe de me seguir, de seguir o nosso canal, vem comigo, bora aí aprender física de uma forma prática, tranquila e descontraída. E se você tem sugestões para as nossas próximas aulas, depois que a gente terminar essa série sobre corrente elétrica,
deixe aí nos nossos comentários, tá bom? Divulgue o nosso vídeo, divulgue o nosso trabalho, não deixe de acompanhar o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre continuação de corrente elétrica, só que a partezinha aí falando sobre gráficos em corrente, né? Os gráficos de corrente elétrica que a gente pode ter, como aplicar esses gráficos aí dentro dos nossos exercícios. Não me deixe só e vem comigo pro próximo vídeo.